desafio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem sua jogada. Está começando mais um programa César Maluco na área. Querendo ou não querendo a situação, eu estou gravando esse programa cansado, rouco, entendeu? E gripado. E vai acontecer isso em novembro, quando eu sair candidato e ganhar meu amigo e irmão Vladimir Perscamona. Tudo bem, irmãozão? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que alegria que eu estou entrevista com alegria, cara, com amor, porque você tem amor pelo Palmeiras. Obrigado pelo convite, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, obrigado a todos. Estamos à disposição aí para falar do nosso palestra e trabalhar firme aí para a gente conseguir em novembro sentar na cadeira de presidente e revolucionar esse clube. Posso repetir a palavra do nosso querido falecido Bueno da Silva? Posso apertar? Pode apertar. Mas não pode? Não pode acender agora. Com certeza. Nosso querido doutor, um advogado maravilhoso, doutor Reinaldo, entrevistado e cantor também, né? Vamos lá? Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez presente. Eu já estou quase que virando ativo fixo da casa. Hoje acompanhando para o meu bel prazer, o Vladimir Perscamona, que nem perguntou você se pode apertar. Está aqui um homem transparente, que não tem a língua presa e você poderá fazer qualquer tipo de pergunta e, se me permitir, de vez em quando eu também vou intervir e com certeza absoluta ele vai esclarecer com o perfil dele, quem ele é, a que veio, o que pretende e o que vai fazer, para que todos os telespectadores conheçam quem é esta figura proeminente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Começando, quem é o Perscamona, cara? Eu... irmão, amigo, realmente o perfil do nosso querido presidente. Bom, eu sou uma pessoa que nasci no clube, né? Meu pai, quando eu nasci, me deu de presente o título e desde então isso virou um vício danado. Eu frequento o clube desde pequeno, fui nadador, meu irmão, meus filhos, enfim, vivo aquilo com uma paixão. Estou quase praticamente todos os dias lá, sei de todos os detalhes, sofro a mesma angústia que sofre todos os associados que vivem o clube, todos os torcedores. Já fui de arquibancada, a gente acha muito gozada essa garotada hoje que fala, eu sou de arquibancada. Eles não tinham nascido e eu vi o César pular no alambrado lá. É verdade. E nunca do meu lado, sempre do lado oposto. Eu ia de um lado e falava, agora ele vai pular desse lado. Aí ele pulava do outro. Mas nós temos que sair daqui temos que sair daqui para fazer alguma coisa lá dentro. É isso aí, nós temos que mexer em muitas coisas, nós temos um trabalho árduo, mas eu tenho certeza que pela experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, eu fui 6 anos diretor de esportes não profissionais, alavanquei de 10 modalidades para 22 modalidades, eu tenho um currículo todo de campeonatos que nós ganhamos em várias modalidades. Depois fui secretário do conselho, onde me aprofundei muito na parte política, na parte do estatuto. Depois tive a parte administrativa, que me deu uma bagagem muito grande. E tive um período no futebol, que também me ajudou a criar essa coragem, essa expectativa de poder assumir o clube e fazer coisas completamente diferentes do que estão fazendo hoje. Infelizmente, as pessoas que sentaram na cadeira hoje não têm a mínima experiência clubística, não tiveram nenhuma experiência administrativa, não tiveram nenhuma experiência política verdadeira para que pudessem sentar na cadeira e transformar o nosso clube, que é o campeão do século XX, campeão do mundo, transformar esse clube numa paixão que a gente tem. 5 campeonatos brasileiros. É o maior clube. 8, né? 8 campeonatos. Campeão do século XX. 5, só eu tive, né? E, infelizmente, a gente continua nesse marasmo que eles não conseguem desenvolver, uma total falta de planejamento. Montaram 3 times em 1 ano e meio. Como é que você consegue fazer com que um time deslanche, tenha condições de jogar coletivamente se você toda hora está trocando jogador? Quando você faz um planejamento, você tem que começar a partir de dezembro, janeiro, fazer o planejamento
E quando abre a janela, você sempre tem a possibilidade de saber se um determinado, alguma coisa na equipe não está indo da forma como você tinha planejado, você troca uma peça aqui, outra peça ali. Não você contratar 8, 10 jogadores no meio de um campeonato. Eu quero, inclusive, se você me permite, com relação ao Gareca, eu tinha feito uma declaração que muita gente não entendeu. A minha preocupação, César, você que viveu futebol a sua vida toda, você pegar um técnico estrangeiro e colocar ele no meio de um campeonato, você tem uma certa dificuldade. E não é conhecedor de adaptação do campeonato brasileiro? Primeiro que não conhece o seu time, depois você não conhece os times com quem você vai jogar, porque o técnico tem que saber como é que os adversários jogam. E eu tinha um pouco de preocupação com relação a isso. Veio a Copa do Mundo, então nós tivemos aí uns 45 dias para ele poder se adaptar. Eu acho que ele é um bom técnico, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. O problema é que nem eu te disse, aí você monta um time no meio do campeonato. E isso, até você pegar no breu, desenvolver, demora. E aí você começa a ter resultados negativos, começa a criar uma pressão muito grande. E aí você entra em campo sempre pressionado para ter que vencer e às vezes uma derrota não quer dizer que você mereceu, você sabe disso. Com certeza. Mas a preparação que foi feita é prejudicada por esse tipo de pressão, exatamente por uma falta de planejamento. E permite uma parte, César, por favor. Candidato, nós sabemos da sua passagem pelo clube, da sua atuação, e o presidente de uma entidade, de uma instituição, como a Sociedade Esportiva Palmeiras, tem que ter um presidente virado para as coisas do clube e do futebol. O presidente tem um plano de gestão, já tem alguma coisa assim entabulada? Qual o primeiro passo? Qual a primeira iniciativa? Bom, eu acho assim, a paixão que nos move é o futebol. Então Claro. nós temos que dar um destaque para o futebol, isso é claro. Alavanca número 1. Porém, o clube tem que andar junto, porque os grandes dirigentes do Palmeiras no passado eram sócios do Palmeiras e frequentavam o Palmeiras. Hoje, infelizmente, isso não acontece. O presidente do Palmeiras frequenta a academia. O presidente do Palmeiras tem que ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Do todo. Você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo e você administrar isso. E tem que despachar na Sociedade Esportiva Palmeiras, Rua Turiaci 1840. Lá é a sede do Isso clube. é uma coisa que eu vou fazer. Vocês podem ter certeza que o Pescarmone estará presente no clube todos os dias para ouvir os reclamos, os elogios, enfim, toda a necessidade da coletividade sócia do Palmeiras e também não. Claro que o futebol é importante, vamos dar toda a atenção possível, mas também vamos cuidar com muito carinho daquilo que é o nosso patrimônio, que é o nosso clube social. O presidente, então, vai acumular função. Vai ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e vai ser ouvidor do associado. Com certeza, nós vamos ter, inclusive, já está determinado, nós vamos marcar um dia da semana, um espaço para que o associado possa nos visitar na Rua Turiaçu 1840 e deixar um período de 4, 5 horas para que a gente possa atender o associado, ouvir tudo aquilo que... Porque é só você vivendo o dia a dia do clube que você sabe quais são as necessidades. Se você não está no clube, você ouviu dizer que está acontecendo. Se você está lá e você vê a limpeza, vê se a água da piscina está boa, se não está, o restaurante, a manutenção do clube, enfim, você tem que estar presente. E, inclusive, você vai ouvir dos associados, dos conselheiros, aquilo que eles pensam com relação ao futebol. Se aquela contratação que você fez é boa, se aquela não fez, se está tendo alguma dúvida com relação ao investimento que foi feito, quanto que foi pago de comissão. Isso é uma obrigação do presidente passar essa informação a todas as pessoas que venham falar com você. Os senhores estão vendo que realmente ele não tem a língua presa, não? Esse é o Vladimir Pescarmone. Então, isto nos permite mais uma indagação. Não estamos aqui para indagar a respeito de gestões passadas ou da atual. Mas qual é a intenção do candidato em relação à aproximação com a W Torre? E muito importante para o nosso associado, o que nós vamos fazer com aquele prédio administrativo, candidato? Bom, eu tenho dito constantemente que você não pode, hipótese nenhuma, nem começou o casamento. Porque, na verdade, o casamento não começou. Nós estamos preparando o palco, estamos preparando para você poder casar efetivamente. Enfeitando com o tapete vermelho. Você já está brigando antes do tempo. Você brigar com... E, na verdade, você não está brigando com a W Torre. Você está brigando com a W Torre, você tem a Allianz e a EG. Então são... O triunvirato. Exatamente. Então olha a confusão que você está armando. Eu acho que o Palmeiras tem direitos inalienáveis, que tem que ser preservados.
Ninguém vai sentar na cadeira e vai se vender por preço de banana. Eu acho que a W Torre tem os interesses dela, o Palmeiras tem os seus, mas nós temos que ser homens, sentar numa cadeira, discutir os pontos principais que afetam a cada um e resolver, equacionar esse problema o mais rápido possível, mesmo porque isso se chama dinheiro. Dinheiro que está deixando de entrar para o clube, que poderia fazer as benfeitorias, como, por exemplo, nós estamos há mais de 2 anos e meio com aquele prédio administrativo praticamente abandonado, aquilo virou puxadinho de tudo quanto é lado. Isso é uma coisa que nós temos que chegar lá no dia seguinte, equacionar o problema do prédio administrativo. Tem mais uma pergunta, presidente? Eu quero saber como o senhor vai fazer com esses... Contrataram 43 a 44 jogadores. O que o senhor pretende fazer com esses 33 ou 34 jogadores? Porque os 10 são estrangeiros. Vamos chamar o apoio cultural, a Prevent Senior e a São Comfort. Primeiro colchão no Brasil, capa lavável. Seu corpo merece. Primeiro eu queria mandar um abraço e nosso sentimento aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras, em nome do nosso candidato a presidente, ao nosso importante governador que teve um falecimento aéreo, meus sentimentos, meus pesos, a sua família, e que lá se encontra em Recife o Espaço Palestra, uma nova torcida formada pelo esse manto sagrado, que é verde, lá da cidade de Pesqueira. Deus abençoe vocês, tenha bastante sucesso. Depois da nossa vitória, o nosso grupo chegar a sentar naquela cadeira lá da presidente do Palmeiras. Primeiro jogo que o Palmeiras for a Recife, eu estarei presente para cumprimentá-lo pessoalmente. Pessoal da cidade lá de Pesqueira. Um abraço. Vamos lá, presidente. Bom, então antes de eu responder a sua pergunta, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu quero dizer o seguinte, que primeiro que você vai me ajudar muito nisso, né? Pelo seu conhecimento, pela sua categoria e por tudo que você representa para nós palmeirenses, que vimos você jogar e que você hoje como conselheiro do clube. Eu quero dizer a todos vocês que eu fiz um convite formal para que o César Maluco fosse meu vice-presidente, ele aceitou. Olha, isso pode tornar público. Vai ser um prazer enorme tê-lo na minha... Vai ser um orgulho, né? Eu sempre digo o seguinte, quando eu era diretor administrativo, um dia houve uma situação, e eu estava na minha sala e entraram 3 pessoas, né? Ademir da Guia, Leivinha e César Maluco. Para mim, que vivi essa situação sempre assistindo os jogos dele, eu me agachei, me ajoelhei, porque eu não estava acreditando que eu, como diretor administrativo do clube, estava recebendo 3 monstros sagrados na minha sala. E agora eu tenho o prazer de ter o César me ajudando nessa campanha dura que vai ser como vice-presidente. E voltando à história do futebol, a eleição vai ser em outubro, nós vamos ter o filtro, em novembro a eleição do sócio. E nós vamos ter mais ou menos 30 dias para que a gente monte algumas comissões para fazer um plano de transição. Então nós vamos fazer isso no jurídico, vamos fazer no financeiro e teremos que fazer no futebol. Então qual é o primeiro passo? É levantar a planilha dos jogadores que terminam o contrato em dezembro, né? Quais são os que terminam daqui 6 meses, enfim. Você tem lá um mapeamento que era muito bem feito antigamente. Quando eu estive no futebol pro Sérgio do Prado, toda vez que eu chegava na academia, eu tinha uma planilha
que lá dava todas a situação de todos os jogadores. Grande profissional. Grande profissional que fazia isso muito bem feito e me trazia tudo aquela planilha para mim saber, está a par de todos os jogadores, contratos, etc, etc. Então isso é a primeira coisa, César, que nós vamos ter que fazer. Vamos contratar um profissional da área do futebol. Infelizmente, com todo o respeito, gosto muito dele, trabalhei com ele na época da Parmalat, mas o Brunoro não é da área, né? Ele pode ser da área de marketing, de vôlei. Infelizmente, ele não é um profissional do futebol. Nós vamos trazer um profissional de futebol que está atuando no mercado. Logo, logo a gente pode, quem sabe, falar o nome dessa pessoa. E vamos ter que fazer um trabalho muito sério, um levantamento a dedo, que você vai me ajudar muito com isso, para que a gente possa saber aqueles jogadores que eventualmente vão ter que ir embora e quais são os reforços que a gente vai ter que trazer. Porque como está não pode continuar. Como está não pode continuar. Agora, também não adianta você ficar... chegar e tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo, porque esses jogadores estrangeiros que estão vindo, a gente percebe que um ou outro tem uma certa qualidade um pouco diferenciada. O que acontece é que a adaptação, você sabe que é difícil, apesar que a Argentina é aqui, mas a maneira como... Mas, presidente, o que eu não entendo é como é que o cara, de repente, chega em um mês, contratou 7 jogadores argentinos, gente. Será que jogador brasileiro não tem a mesma qualidade ou melhor do que eles? É o que eu disse para você, a falta de planejamento que foi feito desde o começo. Você contratou um técnico no meio do campeonato, evidentemente ele tem confiança em alguns jogadores, vai querer trazer. Contratou em maio, se não me engano, se apentou em junho. Não existe isso. A partir do momento que eu contratar você para trabalhar comigo, estou falando irmão, entenda, você tem que se apresentar amanhã e trabalhar amanhã. Ele foi contratado e deram férias. Eu sou do tempo... É isso que você quis dizer. É isso aí, entendeu? Isso é fácil. Os telespectadores estão presenciando aqui que o convite feito ao César Lemos já transforma o César, ao invés de entrevistador, ele já pode ser até entrevistado. Com certeza. Vamos inverter essa situação. E falando nisso, vamos aproveitar aqui um gancho dessa situação e já vamos alongar com mais uma questão que eu fiquei sabendo. Eu sou um frequentador assíduo das Alamedas do Palmeiras e ouvi dizer, candidato, que existe a possibilidade e já existe um estudo prévio para formar um comitê de notáveis para a gestão. O que é isso, candidato? Foi bom que você falou nisso, e acho que até o César ainda não comentei com ele isso, é o seguinte. A minha ideia era que o Beluso fosse um dos vices, né? Mas infelizmente ele está com uma série de problemas particulares, profissionais e de saúde, inclusive. Fez um cateterismo há pouco tempo, ele teve um problema muito sério na época que ele era presidente. Mas ele teve uma ideia, que essa ideia é dele, e ele que está fazendo o convite às pessoas. Ele está convidando um grupo de 5, 6 notáveis pessoas que tenha na sociedade paulistana, na sociedade brasileira, abertura, né, de empresários, de economistas, que vão nos ajudar, vão nos servir de escudo para a nossa candidatura. Beleza. E, ao mesmo tempo, abrir portas para futuras negociações de patrocínio master. Nós temos que ter uma conversa muito séria com a Rede Globo com relação aos valores que estão sendo hoje pagos para nós, com um diferencial com relação aos outros. A própria W Torre, Ares, enfim. É um grupo de notáveis que não vão interferir na parte administrativa, mas vão fazer com que as portas possam se abrir para que a gente possa alavancar recursos. Que interessante. Então você agora, eu queria só pedir para você, aproveitando o gancho, você como bom cantor, vai interpretar que música? Puxa vida. Brigas. Outra vez? Vou fazer. Você está oferecendo a briga a quem? Vida. A quem? Pode ser a Marina. Veio muito a propósito, veio muito a propósito, então, interpretar poderia fazer uma observação? Por favor, claro. A próxima vez que eu vier, nada contra Lupicínio, nem absolutamente, Traz um grupo de vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Traz um grupo de roqueiros. Mas eu vou trazer o Toninho AC/DC para tocar um rockzinho aqui, tá bom? Então, como eu ia dizendo, para antecipar o início da interpretação, olha que interessante. Vem muito bem a calhar, num programa que eu fiz próximo passado, o entrevistador, o César Lemos, colocou aqui em direção à imagem da TV, presidente, o nosso atual presidente,
para de brigar com a W Torre. Então vamos Com lá, certeza. brigas para todos nós. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós afinal trocar de bem no fim, para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que? É nossa separação. Mas agora... Brigo eu, Mas você briga também por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, sofre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Que adianta brigar, meu presidente? Tenha bom coração, seja do bem. É brincadeira. Fala, meu grande diretor. Fala, meu presidente. Depois dessa... Depois, só depois, né? Fala aí. Chama o queria meu dizer- comercial, uma coisa linda do nosso parceiro, Apoio Cultural da... Vou dizer para vocês, eu tinha um plano de saúde e eu encontrava certas dificuldades de atendimento. Pois olha que eu abandonei o plano e sabe para onde eu fui? Eu tenho mais de 49 anos. Eu fui para o Prevent Senior, estou sendo Isso. atendido no Santa Major. Cada vez... Quanto mais você usa, menos você precisa. Olha o meu aí, hein? Primeiro colchão no Brasil, capa lavável. Seu corpo merece. Os dois, né? vai entrar os dois depois. Vamos lá. Né? Vamos lá? É os dois que eu estou falando? É os dois que vocês iam falar. Aquela antiga, a semana passada, que teve uma discussão com dois torcedores lá da Mancha. Como é que foi? Da torcida, vamos falar da torcida. Muito bem, olha, hoje ainda fui inquirido, eu fui tomar um cafezinho e fui inquirido por um torcedor integrante da Mancha. Eu falei, olha, vem muito bem a calhar a sua pergunta, eu estou indo fazer um programa com o nosso candidato a presidente e eu tenho certeza que ele quer se manifestar a respeito das nossas torcidas organizadas, com as quais nós temos que ter, não é uma parceria, nós temos que ter um entendimento e uma Com convivência certeza. pacífica. Eles são a alma que conduz a torcida do Palmeiras. E o presidente vai falar a respeito. Aproveitando que vocês tocaram a música aí, que parece que chama-se Brigas, né? O nosso querido mandatário atual conseguiu brigar com as torcidas uniformizadas, por problema de ingresso e tal. Eu tenho dito o seguinte, nós temos dois grandes patrimônios, né? Que é a nossa história, no qual se inclui o César e outros tantos, e a nossa torcida. Eu acho que esses são os nossos grandes patrimônios, né? Tirando, evidentemente, o patrimônio físico que nós temos no nosso clube, Não etc. estamos falando só da Mancha, estamos falando em geral. Toda a Isso. torcida do Então, Palmeiras é a torcida do Palmeiras é o nosso. Então não podemos brigar com a torcida.
E nós não podemos criar diferentes graus de torcedores. Não sou nada contra o Avante, eu acho que o Avante é importantíssimo para alavancar recursos, mas da forma como foi colocado, houve um atrito e gerou um problema de interesse. E nós acabamos tentando criar uma torcida dentro da torcida. Então eu acho assim, nós temos que ter respeito um pelo outro. A torcida uniformizada, ela tem que ter o respeito pela presidência, pelo clube que ela torce, e nós, dirigentes, temos que devolver isso a eles. Porque na hora do ruim, quando se vai jogar contra um time lá no Rio de Janeiro, quem é que vai? Quando você vai jogar em Minas, quem é que vai? Então nós temos que dar a eles as condições para que eles possam ir no estádio, sempre com respeito e sempre com a integridade respeitada de ambas as partes. Então isso eu posso prometer para vocês, torcedor, todos serão atendidos. O torcedor comum, o Avante e torcida uniformizada. Para mim não existe diferença, é uma coisa só. São torcedores do Palmeiras que vão estar presentes e eu vou ajudá-los a ir aos estádios, eles com compromisso de pagar, não vão ter problema, mas eu vou atendê-los da mesma forma que eu vou atender a todos. Que bom, presidente. Se o entrevistador me permitir, mais uma pergunta que eu acho muito interessante, o nosso convívio no clube nos traz a essa reflexão. Eu já sou conselheiro, vou para o meu 8º ano de conselho e sempre ouvi falar que um presidente necessita de um conselho forte, homogêneo e um COF forte. O que o candidato pode falar a respeito deste fortalecimento do CD e do COF? É muito simples, eu acho que tem que ter autonomia. A partir do momento que essas duas entidades tiverem autonomia, vai haver uma condição maior de trabalho. Hoje, infelizmente, a gente sabe que não existe essa autonomia. Existem situações políticas que acabam agregando essas pessoas que frequentam esses dois espaços nossos, que acabam se deixando levar por política. E não por uma autonomia, por uma coisa que ele deveria fazer naturalmente. Hoje, infelizmente, a parte política acaba se sobrepondo aos interesses maiores do COF e do CD. Presidente, o tempo é curto, infelizmente, mas nós vamos que... Mas deu para dar o recado? Deu para dar o recado, Mas vamos fazer, semana que vem vamos fazer outra. Tá vamos bom, fazer, combinado. Vocês dois, quero ver. Vamos dar continuidade a esse bate-papo legal. Interessante. Tá feito? Quando eu sair daqui, eu posso Obrigado. pegar o cachê lá fora? Com certeza, aqui é como... É como oposição, rapaz, é jogo aberto. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, vice. Obrigado. Parabéns. Obrigado.